Olá pessoal, nessa aula a gente vai dar continuidade ao capítulo 2. Então na aula passada nós vimos a primeira parte do capítulo 2, em que eu falo de balanços de massa sem reação química. Então eu dou uma introdução sobre o que são balanços de massa, a gente faz alguns exercícios sobre vazão, fração mássica, fração molar, e a gente começa a fazer alguns balanços de massa bem simples, balanço de massa global. E agora a gente vai entrar em balanços de massa por componente, que são quando a gente faz os cálculos de balanço para um determinado componente da mistura. Porque o que a gente está tratando aqui são misturas, né? Então agora a gente vai fazer o balanço de massa global e o balanço de massa para cada componente da mistura. Então, por exemplo, se eu tenho uma mistura com 10 componentes, eu posso fazer um balanço de massa global e eu posso fazer 10 balanços de massa, um para cada componente. Isso vai de acordo com a necessidade. Então, nós vamos começar aqui com exercícios mais simples e vamos indo para exercícios um pouco mais complexos, mas nada muito difícil não, tá? Aqui, ó, exercício número 12, que é a continuidade da apostila, né? O último exercício da última aula foi o 11, então por isso aqui a gente está no 12. Então, isso, gente, esses balanços de massa por componente, aqui, ó, por componente, eu vou explicar tudo por meio de exercício, tá? Não tem como explicar teoricamente, a gente vai aprender isso fazendo exercício. Esses exercícios que eu tô dando aqui para vocês, eu aconselho que vocês assistam a aula e depois tentem fazer esses exercícios sozinhos, tá? É a melhor forma de vocês estudarem para uma posterior avaliação. Então, vamos lá. Um cereal contendo... Assim, uma coisa importante. A interpretação do enunciado é muito importante, tá? É uma das partes mais importantes. Se vocês interpretam errado, vocês podem fazer as contas certinhas, mas vocês vão errar tudo, tá? Então, vamos lá. Um cereal contendo 55% de água é fabricado a uma taxa de 500 kg por hora. Então, você tem cereal mais água, né, uma mistura de cereal mais água a 500 kg por hora. Isso aqui é uma vazão mássica. Aqui, ó, você tem 55% de água e 45% de cereal. Então, isso aqui é uma fração mássica, né, em porcentagem. É necessária uma secagem até um teor de água de 30%. Então, ó, esse cereal úmido, ele entra num secador. Esse secador vai evaporar parte da água, tá? O secador vai evaporar somente água, ele não vai evaporar o cereal, né? E aí o cereal, ele sai do outro lado do secador, em vez de conter 55% de água, ele vai conter 30% de água. Aí pergunta, qual é a quantidade de água a ser evaporada por hora? Ou seja, a taxa de evaporação. Ele quer saber quanto que precisa evaporar. Né? Por que ele pergunta por hora? Porque isso aqui é um processo contínuo. Você tem entrando o cereal no secador o tempo todo, está saindo o cereal o tempo todo, né? E está evaporando água o tempo todo. É um processo contínuo. Quando é um processo contínuo, as entradas e saídas a gente representa utilizando vazões. Primeira coisa que eu faço para resolver esse tipo de exercício é um desenho. O desenho facilita muito a resolução do problema. Mesmo que seja um problema simples, o desenho sempre vai ajudar. Então, olha só, eu tenho aqui um secador. Tá entrando nesse secador cereal úmido e tá saindo do secador cereal após a secagem. Eu não botei cereal seco aqui porque esse cereal ele não tá completamente seco. Ele sai com 30% de água, né? E aqui, ó, essa corrente aqui representa a água evaporando, né? Então, na primeira corrente, a gente tem cereal mais água. Nessa corrente aqui de cima, a gente só tem água. E nessa corrente de saída, a gente tem cereal mais água. Agora, eu vou botar as informações numéricas nesse exercício. Aqui, eu tenho que dar nomes às correntes, tá? Eu preciso disso porque quando eu vou fazer as contas, tem que estar especificada cada corrente. Então, essa corrente aqui de entrada, eu estou dando o nome de E, justamente porque é de entrada, né? Então, a vazão dessa corrente é de 500 kg por minuto. Aqui tá errado, aqui é hora, tá, gente? Não é minuto, não. Eu errei aqui, ó. Ok, então 500 kg por hora de entrada aqui. Agora, outra coisa, eu preciso sempre informar a vazão
e a fração mássica de cada componente. Então, ó, a fração mássica da água é de 55%. Eu não vou escrever 55%, eu vou escrever 0,55%, porque nas contas eu não escrevo em porcentagem, tá? Eu escrevo o número em fração, 0,55%. Olha só como que eu representei isso aqui. X, porque X é de fração mássica, né? Que a gente aprendeu na última aula. Aí, ó, essa aqui é a forma que eu uso para representar. Se vocês quiserem representar de outra forma, com outros símbolos, não tem problema. O que quer dizer o A aqui, ó? O primeiro símbolo aqui é A de água. Então, é a fração mássica de água, vírgula, E. Esse E é da corrente E, ou seja, fração mássica de água na corrente E. Por que eu tenho que especificar que é na corrente E? Porque eu tenho água em outras correntes. Então, para não confundir, eu especifico aqui, ó, vírgula E, ou seja, fração mássica de água na corrente E. É 0,55. E quanto que eu tenho? Qual é a fração mássica de cereal? O exercício não falou, mas por que não precisa? Né? Porque a soma das frações tem que dar 100%, ou seja, tem que dar 1. Então, ó, obviamente, a fração mássica do cereal na corrente E vai ser 1 menos 0,55, que dá 0,45. Tá, agora vamos continuar colocando as informações. Aqui vai sair água, né? Essa corrente aqui, eu vou chamar ela de S1, S de saída, né? Saída 1. Eu não sei a quantidade de água que está saindo aqui, eu não sei a vazão mássica dessa corrente, por isso eu botei uma interrogação. Inclusive, é exatamente isso que o exercício está me perguntando. Então, isso aqui é uma coisa que eu tenho que descobrir. E qual é a fração mássica dos componentes aqui? Bom, eu só tenho um componente nessa corrente aqui, que é a água. Então, a fração, ó, fração mássica de água na corrente S1, tá vendo aqui? É igual a 1, ou seja, é igual a 100%. Eu tenho 100% de água nessa corrente. Agora, vamos para a última corrente, cereal após a secagem. Eu também não sei qual é a vazão mássica dessa corrente. O exercício não me fala. O que o exercício me fala? O exercício me fala que nessa corrente eu tenho 30% de água, né? E 70%, se 30% é água, 70% é cereal. Então, eu vou botar essa informação aqui, ó. Isso aqui, gente, é fração mássica. Então, ó, fração mássica da água na corrente S2, eu estou chamando essa corrente de S2, ou seja, saída 2. Então, a fração mássica na corrente S2 é 0,3, ou 30%. Depois, a fração mássica de cereal, C de cereal, na corrente S2 é 70%, né? Então, 70% mais 30% dá igual a 100%, né? Ou 1. Tá vendo? Isso aqui, gente, faz parte da interpretação do problema. Eu tô botando o enunciado do problema na figura. Agora eu vou partir para as contas. As contas não são nada difíceis. Às vezes a interpretação do problema é mais difícil do que as contas, tá? Mas isso aqui com o tempo vocês vão pegando. Primeira coisa que eu faço é, como eu falei, eu posso fazer um balanço de massa global e um balanço de massa por componente. Eu sempre vou começar com um balanço de massa global. Como é que é esse balanço aqui, ó? Balanço de massa global. Entrada é igual a saída. Eu não tenho acúmulo, é um problema no estado estacionário. O exercício não fala isso, mas isso eu vou supor, tá? Porque se eu tivesse acúmulo, o exercício falaria. Então, naquela equação lá de balanço de massa, acúmulo é igual a 0. Como eu não tenho reação química, consumidos e gerados é igual a 0, então sobra entrada é igual a saída. Ou seja, tudo que está entrando é igual a tudo que está saindo. O que está entrando no secador? Está entrando a corrente E, tá vendo aqui, ó? E o que está saindo do secador? Né? Então, a entrada é igual a saída. O que está saindo? Está saindo a corrente S1 mais a corrente S2. Então, aqui, ó, entrada é igual às saídas. Aí, o que eu tenho? Eu sei que a entrada vale 500, eu não sei a vazão S1 e eu não sei a vazão S2. Então, eu vou deixar isso quieto aqui. Deixa quieto. Agora, vocês percebem que o balanço de massa global não é suficiente para eu resolver o meu exercício. Então, agora, eu vou fazer o balanço de massa por componente. Eu tenho dois componentes aí nesse exercício. Eu tenho água e eu tenho cereal.
Eu vou começar aqui fazer um balanço de massa. Eu vou escolher um dos dois, tá? Eu vou fazer o balanço de massa para o componente água primeiramente. Tudo que entra de água é igual a tudo que sai de água. Então, entradas são iguais às saídas. Aqui, ó, tá vendo? Ó, esse igual aqui, ó, o que tem antes aqui é a entrada. E o que tem depois aqui é a saída. O que que tá entrando de água? Tá entrando de água, eu não sei quanto que tá entrando de água. Eu só sei que a vazão total é 500 e a fração mássica de água é 0,55. Eu não sei se vocês lembram no exercício da aula passada, que quando a gente pega a vazão total e multiplica pela fração mássica daquele componente, a gente tem a massa daquele componente. E foi exatamente isso que eu fiz aqui, ó. Que é a vazão de entrada, vezes a fração mássica da água na corrente E. Isso aqui vai ser o que, gente? Isso aqui é a vazão mássica de água entrando naquela corrente. Então, toda vez que eu pego a vazão total multiplicada pela fração mássica de um determinado componente, eu tenho a vazão mássica daquele componente. Então, isso aqui é o que está entrando de água na corrente E. E agora, o que está saindo de água nessas duas correntes aqui. Então, ó, o que está saindo de água na corrente é S1 vezes a fração mássica de água na corrente S1. Então, sempre valor da corrente vezes a fração mássica naquela corrente. Então, tá. Então, isso aqui é a vazão que está saindo de água na corrente S1. Agora, vamos para a corrente S2. Então, mais a corrente S2. Então, corrente S2 vezes a fração mássica de água que está saindo na corrente S2. Então, aqui, ó, aqui nesse caso aqui, eu tenho a vazão mássica de água saindo na corrente S2. Agora, vamos substituir os valores. Eu tenho todos os valores aqui, ó. Eu só não tenho S1 e S2. Vamos substituir, ó. O E vale 500. O XAE vale 0,55. É igual S1 eu não tenho. O XA S1 vale 1. É só eu olhar no desenho. O S2 eu não tenho. E o XA S2 é 0,3. Beleza, eu tenho duas incógnitas aqui, S1 e S2. E nessa equação aqui, ó, eu também tenho duas incógnitas, S1 e S2. Então, duas equações, duas incógnitas, eu consigo resolver esse problema. Aqui, ó, eu simplifiquei a equação. 500 vezes 0,55 dá 275. É igual a S1 vezes 1 dá S1. S2 vezes 0,3 dá 0,3 S2. Agora, ó, eu vim aqui, em vez de resolver isso aqui logo, eu fiz um balanço de massa para o componente cereal. Então, eu parei aqui. Eu já poderia resolver essa equação aqui, né? Mas, em vez disso, eu fiz um balanço de massa para o componente cereal para ver se eu conseguia resolver isso aqui de forma mais fácil. E, realmente, eu acho que eu consegui, ó. Balanço de massa para o componente cereal. Então, tudo que entra de cereal é igual a tudo que sai de cereal. Eu tenho cereal entrando nessa corrente e cereal saindo nessa corrente. Então, essa corrente aqui, ela não vai entrar no balanço de massa para o cereal, porque não tem cereal saindo nessa corrente. Então, vamos lá. Ó, entrada, a corrente E vezes a fração de cereal a fração mássica de cereal na corrente E. Então, isso aqui vai me dar a vazão de entrada de cereal na corrente E. É igual a corrente S2, a vazão da corrente S2, vezes a fração mássica de cereal saindo na corrente S2. Então, isso aqui vai me dar a massa de cereal saindo, a vazão mássica de cereal saindo na corrente S2. Vamos substituir os valores. O E eu tenho, vale 500. Fração XCE é 0,45. É só olhar no desenho aqui, ó, 0,45. É igual a S2, que eu não tenho, vezes XCS2, que é 0,7. Aqui o 0,7, tá vendo? Resolvendo essa equação aqui, é só eu isolar S2, eu vou achar aqui, isolei, S2 é igual a 321,4 kg por minuto.
Então, nesse exercício, gente, a gente considera tudo quilogramas por minuto. Eu vou mudar isso aqui, ó. Eu vou deixar isso aqui em quilogramas por minuto, tá? Aqui é que tá errado, ó. Não é quilogramas por hora, é quilogramas por minuto. Então, eu achei a corrente S2, né? Mas o que eu quero, o que o exercício está me pedindo é essa corrente S1 aqui, ó. É só eu vir aqui substituir a corrente S2 aqui, que eu encontro o S1. Então, foi o que eu fiz aqui. Pronto, exercício resolvido. Vamos achar também... Deixa eu ver o que eu fiz aqui. A quantidade de cereal na corrente S2. Né? Quanto de cereal que está saindo aqui na corrente S2? Eu sei o valor da corrente S2 e eu sei a fração mássica de cereal saindo na corrente S2. Então, é só eu substituir a vazão da corrente S2 vezes a fração mássica de cereal saindo na corrente S2. Foi o que eu fiz aqui, ó. S2 vezes a fração mássica de cereal saindo na corrente S2. Então, 321,4 vezes 0,7 dá 224,98. Então, isso aqui é a quantidade de cereal, é a vazão de cereal, só de cereal, tá? Sem considerar a umidade daquele cereal, saindo na corrente S2. Agora, ó, vamos calcular a quantidade de água que sai nessa corrente S2. Lembrando que essa água está misturada ali com o cereal. Então, ó, é só eu pegar a vazão total da corrente S2 vezes a fração mássica de água na corrente S2. Aqui, ó, esse C tá errado, é A de água, tá? Então, ó, vazão total da corrente S2, 321,4 vezes a fração molar, a fração mássica de água saindo nessa corrente, que é 0,3. Então, multiplica tudo, dá 96,42. Então, aqui a gente tem, saindo nessa corrente final, 224,98 kg por minuto de cereal, mais 96,42 kg por minuto de água saindo junto com esse cereal. Vamos lá, então, próximo exercício. Esse exercício é também muito semelhante com o anterior, tá? 500 kg por minuto de grãos úmidos contendo 20% de água entram em um secador. Então, o secador aqui, ele vai evaporar parte dessa água. Os grãos vão entrar úmidos, com 20%, e vão sair com uma porcentagem menor de água. Então, aqui eu fiz um desenho, ó, um secador, tá entrando aqui grãos úmidos, parte da água tá sendo evaporada e... Aqui tá errado também. Eu vejo os erros, gente, à medida que eu vou dando a aula, né? Aqui são grãos após a secagem. Então, vamos botar as informações aqui, ó. Tá entrando 500 mg de grãos úmidos. Então, ó, a corrente essa corrente aqui eu tô chamando ela de E, entra aqui 500 kg por minuto de grão mais a água, né? Essa corrente tá entrando aqui, esses grãos eles entram com 20% de água, então a fração mássica de água nessa corrente é 0,2. Então tá aqui, ó, fração mássica de água na corrente E. Então, XA, E é igual a 0,2. Consequentemente, a fração mássica dos grãos vai dar 0,8, porque tem que fechar 1, né? O somatório tem que dar 1. Aí, ó, essa corrente aqui, só sai água nessa corrente, né? A corrente de vapor d'água, da água que está sendo evaporada. Essa corrente eu tô chamando de S1, S de saída. E essa corrente aqui, isso aqui é justamente o que o exercício está perguntando, ó. Quanto de água é evaporado por minuto? Ou seja, ele quer a vazão dessa corrente aqui de saída de vapor d'água. E qual é o teor de umidade dos grãos na saída do secador? Ele quer saber qual é a fração mássica de grãos e de água aqui após a secagem. Quantos por cento que tem de água aqui? É isso que o exercício quer saber. Aí aqui, ó, fração mássica de A, ou seja, de água na corrente S1. É 100%, né? Ou 1, né? Por quê? Porque aqui só tem água saindo nessa corrente. Então, eu tenho 100% de água. Agora, após a secagem, ó, essa corrente aqui eu tô chamando ela de S2, ou seja, saída, S de saída, né?
e ela tem vazão de 450 kg por minuto. Isso aqui é o exercício, é o enunciado que está me dizendo, ó. Os grãos ainda com certa umidade saem do secador a uma vazão de 450 kg por minuto. Então tá aqui essa informação. Aí, ó, o que o exercício quer saber? Qual é a fração mássica de água na corrente S2 e a fração mássica de grãos na corrente S2. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente faz, a gente sempre começa com balanço de massa global, tá? Geralmente o balanço de massa global não vai ser suficiente, a gente precisa fazer o balanço de massa para os componentes também, mas a gente sempre começa pelo balanço de massa global. Então, o que entra é igual ao que sai, né? Entrada é igual a saída. O que está entrando? Está entrando a corrente E e está saindo a corrente S1 e a corrente S2. A corrente E vale 500, a corrente S1 eu não tenho essa informação e a corrente S2 vale 450. Então, aqui por essa equação, a gente isola S1 e a gente consegue determinar o valor de S1. 500, passo 450 para o outro lado, 500 menos 450 vai dar 50 kg por minuto. Então, aqui, ó, quanto de água é evaporado por minuto? 50 kg por minuto. Então, já respondemos uma pergunta do enunciado. Agora, vamos fazer o balanço de massa para o componente água. A gente pode fazer para secagem, para o cereal, para os grãos ou para água. Eu escolhi fazer para água aqui. Então, o que entra de água é igual ao que sai de água. O que está entrando de água? Está entrando água na corrente E. Quanto de água está entrando na corrente E? Está entrando a vazão da corrente E vezes a fração mássica de água na corrente E. Então, isso aqui é a vazão mássica de água, somente de água, que está entrando na corrente E. Agora, quanto de água está saindo, né? Então, é igual ao tudo que está saindo de água. Tá saindo água na corrente S1, então, S1 vezes a fração molar, fração mássica de água na corrente S1. Mas também está saindo nessa corrente aqui. Então, ó, na corrente S2, né? Vazão mássica S2 vezes fração mássica de A na corrente S2. Agora vamos substituir os valores. O E vale 500, XAE vale 0,2. Isso tudo eu olho eu tô vendo no desenho. S1 vale 50, S1 eu calculei aqui, né? Vale 50 vezes XAS1 que vale 1. S2 450 vezes XAS2 que eu quero saber. XAS2 é a fração mássica de água na corrente S2. Inclusive, o que o exercício está me pedindo. Então, eu vou isolar, vou resolver essa equação aqui. Eu acho que vocês não têm dificuldade, isso aqui é uma equação de primeiro grau. Vou isolar o XAS2 e vou descobrir o valor dele. XAS2 dá 0,11 ou 11%. Então, eu tenho 11% de água na corrente S2. Então, reparem que os grãos eles entram com 20% de água, de umidade, e eles saem com 11% de umidade. É isso aí. Aqui, gente, exercício 14. Isso aqui é uma coluna de destilação. Eu vou explicar para vocês como é que funciona a destilação, porque não sei se vocês sabem, né? Não sei se vocês já viram destilação, mas a destilação funciona da seguinte forma. Eu tenho dois líquidos miscíveis, ou seja, os líquidos eles estão, por exemplo, água e etanol. Vou usar o exemplo água e etanol, que vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Água e etanol, eles se misturam, eles são líquidos miscíveis. Como que faz para você separar esses dois líquidos? Eu quero separar a água do etanol. A gente faz isso, por exemplo, no processo de produção de etanol. O etanol, depois que ocorre a fermentação, você tem pouco, eu não lembro agora o valor exato, você tem cerca de 30% de etanol ali naquela mistura. É coisa de menos de 30% de etanol ali naquela mistura. Só que você quer o etanol hidratado, você quer 94%, você quer chegar a 94% de etanol. Então, você quer sair de menos de 30% para 94%. Ou seja, você quer separar o etanol daquele restante daquele líquido, né, daquelas impurezas, a maior parte é água. Como é que você faz isso? Você entra com aquela solução numa coluna de destilação, num destilador. O destilador ele funciona basicamente assim. O etanol ele é mais volátil do que a água. Então vamos considerar que aquilo ali é uma mistura de água e etanol.
Tem outras impurezas também, né, que é a vinhaça, mas vamos considerar que seja água e etanol. O etanol ele é bem mais volátil do que a água. Então, na coluna de destilação, aquela coluna é uma coluna aquecida, você tem uma alta temperatura ali. Como o etanol ele é mais volátil do que a água, o etanol ele vai evaporar e a água não. É claro que para isso você tem que usar uma temperatura de ebulição, uma temperatura abaixo da temperatura de ebulição da água. Aí o etanol, ele vai lá para cima, ele evapora e a água continua líquida. Aí o etanol, ele é coletado ali em cima na coluna de destilação e a água é coletada embaixo na coluna de destilação. Então o etanol sai em cima na forma gasosa e a água sai embaixo na forma líquida. É claro que essa separação não é 100%. Vai sair um pouquinho de água ali também, em cima, né? E vai sair um pouco de etanol embaixo também. Só que em cima você tem quase, sei lá, mais de 90% de etanol e o restante de água. E embaixo você tem mais de 90% de água e o restante de etanol. Então você faz aí uma separação. Essa separação não é 100%, mas você tem aí uma boa separação. Isso é o que está acontecendo aqui. Então, vocês precisam entender o que é uma destilação para vocês entenderem esse exercício aqui. Olha o que está entrando. Isso aqui é uma coluna de destilação. Essa corrente A é a corrente de entrada na coluna, a alimentação da coluna. O que a gente tem? A gente tem dois líquidos diferentes que estão misturados. Benzeno e tolueno. 50% da massa desse líquido é benzeno e a outra metade da massa é tolueno. Aí, ó, o benzeno, ele é mais volátil do que o tolueno. Então, em cima aqui da coluna, nessa parte de cima da coluna, o benzeno, ele se evapora quase que completamente. Então, você tem aqui uma mistura de benzeno e tolueno em cima. Só que 90% é benzeno e 10% é tolueno, nessa mistura aqui. Embaixo, no líquido que fica embaixo, você tem 92% de tolueno e 8% de benzeno. Então, você entra com uma mistura e sai com uma mistura em cima e uma mistura embaixo, totalmente com frações mássicas totalmente diferentes. Então, vamos ler aqui o enunciado. Ó. Em uma coluna, destilam-se 1.000 kg por hora de uma mistura composta por 50% em peso de benzeno e tolueno. Então, vou botar essas informações aqui. Ó. Essa corrente de entrada, eu estou chamando ela de A. E a vazão mássica de A é 1.000 kg por hora, de acordo com o enunciado do exercício. Agora, ó, fração mássica do benzeno, B de benzeno, na corrente A é igual a 0,5. Fração mássica do tolueno na corrente A é igual a 0,5. Então, esses dois entram aqui na coluna de destilação. Aí, ó, vamos continuar lendo aqui. O destilado que sai da coluna é composto por 90% em peso de benzeno. E o resíduo que sai da coluna, o resíduo, gente, é essa corrente de baixo, tá? A corrente de cima, que sai por cima, a gente chama de destilado. E a corrente que sai por baixo, a gente chama de resíduo. Então, o resíduo que sai da coluna é composto por 8% em peso de benzeno. Então, tá aqui essas informações. Caso esse exercício aqui, ele forneceu essa figura pra gente. Mas caso o exercício não tenha fornecido essa figura, a gente consegue montar esse esquema só interpretando o enunciado. O enunciado, ele permite que a gente consiga chegar nesse esquema, fazer esse desenho aqui, tá? Então, vocês têm que ser capazes, vocês precisam ser capazes de ler o enunciado e conseguir fazer esse desenho aqui. Então, olha só, o destilado, eu estou chamando essa corrente de D de destilado, e eu quero justamente saber qual é a vazão dessa corrente D. Aí, ó, já está escrito aqui, mas eu vou escrever do formato, né, do jeito que eu sempre escrevo aqui nesses exercícios, ó. Fração mássica do benzeno na corrente D é igual a 0,9. Fração mássica do tolueno na corrente D é igual a 0,1. Ok, agora vamos para baixo. Corrente R, eu quero saber qual é a vazão mássica da corrente R. Fração mássica do benzeno na corrente R é igual a 0,08. Aí reparem o seguinte, isso aqui o pessoal costuma errar. Eu pelo menos costumo errar.
eu tenho 8% de benzeno. 8% não é 0,8, é 0,08, tá? Não se esqueçam que tem um zero a mais. 80% é 0,8. 8% é 0,08. Então, esse zero ali no meio a gente costuma esquecer. Depois, tolueno, fração, né? X, fração mássica de tolueno na corrente R. Então, XTR é 0,92. Então, tá aí todas as informações. Agora, a gente pode começar a fazer os cálculos. A gente começa sempre com balanço de massa global. Então, aí, balanço de massa global, entrada igual a saída. O que está entrando? Está entrando a corrente A, está saindo a corrente D e a corrente R. A corrente A vale 1.000, a corrente D e a corrente R é justamente o que eu quero calcular. Então, vamos para o balanço de massa para o benzeno. Eu vou começar com quem? Benzeno ou tolueno? Tanto faz. Não faz diferença aqui, tá? Vou começar com benzeno. Então, o que está entrando de benzeno? Está entrando benzeno na corrente A, né? Então, aqui, ó, vazão de A vezes a fração mássica de benzeno na corrente A. É igual a que está saindo. O que está saindo? Está saindo benzeno na corrente D. Então, vazão mássica de D vezes fração mássica de benzeno na corrente D. Está saindo benzeno aqui na corrente R também. Então, mais vazão mássica da corrente R vezes fração mássica de benzeno na corrente R. Então, tá aqui, pronto. Agora, eu vou substituir os valores. A corrente A vale 1.000. A fração mássica de benzeno na corrente A é 0,5. É só eu olhar para o desenho, tá? A corrente D eu não sei. A fração mássica de benzeno na corrente D é 0,9. A corrente R eu não sei. A fração mássica de benzeno na corrente R é 0,08. Então, reparem o seguinte. Deixa eu ver aqui. Aqui eu simplifiquei a equação, né? Então, 1.000 vezes 0,5 dá 500. D vezes 0,9 dá 0,9D. R vezes 0,08 dá 0,08R. Então, reparem que eu tenho duas equações e duas incógnitas. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou isolar o R aqui, ó. Passei o R para um lado e o resto para o outro lado. Então, R é igual a 1.000 menos D. Vou pegar esse 1.000 menos D e vou substituir aqui no lugarzinho desse R aqui, tá vendo? Então, tá aqui, ó. Tô repetindo a equação e no lugar do R eu tô substituindo pela expressão do R, né? Que eu encontrei aqui. Agora, atenção aqui para resolver essa equação. Eu não sei se vocês têm dificuldade para resolver isso, mas vamos resolver aqui, ó. Eu vou repetir o 500, vou repetir o igual, vou repetir 0,9D, mas aí, ó, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar uma distributiva aqui, né? Esse 0,08 tá multiplicando o 1.000 e tá multiplicando também o menos D. Então, isso aqui vai ficar, ó, 0,08 vezes 1.000 dá 80. 0,08 vezes menos D dá menos 0,08D. Pronto. Aí aqui, gente, é só uma equação de primeiro grau, é só resolver. D vai dar 512,2 kg por hora. Vou pegar esse valor de D, vou substituir aqui e vou achar o valor de R. Pronto. Agora, olha só, isso aqui é a letra A do exercício, tá vendo aqui, ó? Agora, a letra B, a porcentagem de recuperação do benzeno no destilado. Ele quer saber quanto do benzeno que está entrando aqui, ó, nessa corrente, está indo para o destilado. Então, por exemplo, se entra 100 gramas de benzeno, dessas 100 gramas, 80 gramas vão para o destilado. Então, qual é a porcentagem de recuperação do benzeno no destilado? 80%, né? Ele quer saber quantos por cento do benzeno que entra no destilador vai para o destilado. Como é que a gente faz essa conta? Ó, primeira coisa, quanto que está entrando de benzeno aqui no destilador? Ó, está entrando no total 1.000 kg por hora. Desses 1.000 kg por hora, 50% é de benzeno. Então, está entrando 500 kg por hora de benzeno. Então, olha só, 500 kg
correspondem a 100% de benzeno. Ok. Quanto de benzeno está saindo lá no destilado? Deixa eu ver o que eu fiz aqui. Ó, quanto de benzeno está saindo no destilado? Ó, a corrente do destilado é 512,2 quilogramas por hora. Desses 512,2 quilogramas por hora, 90% é benzeno. 90% de 512,2 é 461, tá? Então, 461 é a quantidade de benzeno que está saindo lá em cima. Então, reparem a conta, ó. 500 quilogramas de benzeno que entra no destilador corresponde a 100%. 461 quilogramas que sai lá no destilado corresponde a X%. Ou seja, esse X% é a porcentagem de benzeno que entra, que está saindo lá em cima do destilado. Resolvendo essa conta dá 92,2%. Ou seja, 92,2% do benzeno que entra sai lá em cima no destilado. E 7,8% do benzeno que entra sai embaixo na corrente de fundo. Agora, exercício número 15. Deseja-se secar 5.000 quilogramas de um produto contendo 20% de água. Então, olha só, aqui, essa figura aqui, ó, gente, caso o exercício não dê a figura, a gente tem que ser capaz também de construir essas informações, de colocar essas informações aqui. Então, olha o que eu tenho aqui. Eu tenho esse equipamento aqui. Esse equipamento ele serve para botar dois fluidos em contato. A gente tem um produto. Esse produto, ele não fala o que é o produto, se o produto é líquido ou não, mas também não importa. Você está entrando aqui, ó, 500 quilogramas por hora. 500 quilogramas é um processo em batelada. Se fosse contínuo, estaria 500 quilogramas por hora. Mas como está só 500 quilogramas, né, a gente deduz que seja um processo em batelada. Então, está entrando aqui desse produto, 5.000 quilogramas, né? Esse produto é um produto que está úmido, né? A umidade dele é 25%. Então, 25% da massa total, 25% desses 5.000 quilogramas é água. E o restante, 75%, é o produto. Eu não sei que produto é esse. Esse produto, ó, ele vai sair do outro lado aqui do equipamento com 3% de água e 97% de produto. Então, olha só, ele diminuiu o teor de água. Por quê? Porque esse produto aqui dentro desse equipamento, ele vai entrar em contato com ar quente. Esse ar quente vai pegar a umidade, né? Então, a umidade vai passar do produto para o ar quente. Essa água aqui, ela vai evaporar nesse ar quente, né? Esse ar quente, ele entra, 95% é ar e 5% é água. Então, esse ar, ele tem um pouquinho de umidade, né? Esse ar. Geralmente, a gente não consegue um ar completamente isento de umidade. Aí, como é que esse ar quente, então, ele vai absorver a umidade desse produto e, consequentemente, o ar vai sair úmido. O ar vai entrar quente e vai sair úmido. Vai sair com 20% de água e 80% de ar. Pronto. Vamos terminar de ler o enunciado, então. Deseja-se secar 5.000 quilogramas de um produto contendo 20% de água com ar quente, contendo 5% em massa de água. O produto final apresenta 3% em massa de água e o ar sai com 20% em peso, em massa, né, de água. Calcule a massa de ar quente necessária. Ele quer saber a vazão dessa corrente aqui. Vamos botar essas informações, vamos escrever essas informações do jeito que a gente padronizou. Então, olha só, essa corrente aqui, eu estou chamando de corrente B, e ela tem a vazão não, ela tem a massa de 5.000 quilogramas. Essa corrente aqui, ó, ela tem fração mássica de água na corrente B é igual a 0,25.
Fração mássica de produto na corrente B é igual a 0,75. Então, ó, x, p, vírgula, b. Ou seja, fração mássica do produto, vírgula, na corrente B. Agora, ó, a vazão, essa corrente aqui eu estou chamando de A. Eu não sei qual é a quantidade de massa que está entrando aqui nessa corrente. Eu só sei que a fração mássica de água na corrente A é 0,05, ou seja, 5%. Então, ó, 5%, a gente não escreve 0,5, a gente escreve 0,05. Fração mássica do ar na corrente A é 0,95. Só estou escrevendo as informações do jeito padronizado. Agora vamos para essa corrente aqui. Essa corrente eu estou chamando de D, eu não sei qual é a massa dessa corrente. Nessa corrente, a fração mássica de água na corrente D é 0,03 e a fração mássica de produto na corrente D é 0,97. Essa corrente aqui eu estou chamando de C, eu também não sei qual é a vazão dela. Fração mássica de água na corrente C é 0,2, fração mássica de ar na corrente C é 0,8. Agora, terminamos de botar aí as informações, a primeira coisa que a gente sempre faz é o balanço de massa global. Tudo que entra é igual ao que sai. Então, o que está entrando? Tá entrando essa corrente aqui, essa daqui, tá saindo essa corrente e tá saindo essa corrente. Então, entra a corrente A mais a corrente B e tá saindo a corrente C mais a corrente D. A única informação que eu tenho é o valor da corrente C, né? Então, parei por aqui. Agora eu vou para o balanço de massa para o componente. Qual componente eu vou escolher? Ó, eu tenho 3 componentes aqui. Eu tenho produto, eu tenho água e eu tenho ar. Eu não vou começar pelo balanço de massa para o componente água. Por que não? Porque a água, ela aparece em todas as 4 correntes. Então, a equação para a água vai ficar muito comprida e provavelmente eu não vou conseguir resolver essa equação. Eu vou escolher, então, o ar ou o produto. Mas por quê? O ar, ele só está nas 2 correntes de cima e o produto só está nas 2 correntes de baixo. Então, qual que eu começo? Eu vou começar com o produto. Por quê? Porque como o produto ele está nas correntes de baixo, as correntes de baixo elas vão aparecer na minha equação. E eu já sei qual é o valor da corrente B, né? Agora, as correntes de cima, eu não sei qual é o valor de nenhuma das correntes. Então, eu sempre escolho aquele componente que eu já tenho mais informação. Então, eu vou escolher o produto. Eu vou fazer o balanço de massa para o componente produto primeiramente. Então, o que entra de produto? A entrada é igual a saída. Produto está entrando na corrente B. Então, quanto que está entrando de produto na corrente B? Está entrando a vazão da corrente B vezes a fração mássica do produto na corrente B. É igual a... O que está saindo de produto? Está saindo produto na corrente D. Então, ó, é a vazão da corrente D vezes a fração mássica de produto na corrente D. Pronto. Agora, vamos substituir os valores. Eu tenho o valor de B, que é 5.000. Eu tenho a fração, esse XPB, que é 0,75. Eu não tenho o D, então é uma incógnita. E eu tenho o XPD, que é 0,97. Aí eu consigo resolver essa equação com apenas uma incógnita, né? E aí eu consigo achar o valor de D, 3.866 quilogramas. Então, pronto. Só que o exercício ele quer o valor de A, né? Ó, calcule a massa de ar quente necessária. Ok, então achamos o valor de D. Agora, o que eu fiz aqui? Ah, tá. Agora, se eu pegar esse D e substituir aqui, não adianta muita coisa, porque eu ainda vou ter 2 incógnitas. Então, eu vou fazer um outro balanço de massa para outro componente. Qual componente que eu vou escolher? Eu não vou escolher a água, como eu falei, porque a água está em todas as correntes. A equação vai ficar muito grande. Eu vou dar preferência pelo ar. Então, agora eu vou fazer o balanço de massa para o ar.
Então, o que entra é igual ao que sai. O que está entrando de ar? O ar está entrando na corrente A. Então, ó, massa da corrente A vezes a fração mássica de ar na corrente A. É igual a, o ar está saindo na corrente C. Então, ó, massa da corrente C vezes fração mássica de ar na corrente C. Agora eu vou substituir os valores. O A eu não tenho, o XA é 0,95, esse C aqui eu não tenho, e essa fração aqui é 0,8. Então, ó, o que eu fiz aqui? Ah, sim. Olha só o que eu fiz aqui. Beleza, eu preciso resolver essa equação aqui. Só que essa equação ela tem duas incógnitas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar essa equação aqui para me ajudar a resolver essa equação aqui. Primeira coisa que eu vou fazer é pegar o valor de D e substituir aqui. Então, eu fiz isso, ó. Substituir o valor de D. Aí, eu tenho essa equação aqui que tem duas incógnitas e essa equação aqui que tem as mesmas duas incógnitas. Ou seja, eu tenho duas equações e duas incógnitas. Então, eu consigo resolver isso aí. Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei e isolei o C. Tá vendo esse C aqui? Eu isolei. Passei tudo que não é C para o outro lado. Aí, ficou isso aqui, ó. Essa expressão aqui, ó, C é igual a mais 1134, eu substituí aqui, ó. Então, tá aqui, ó, tá vendo? Substituir. Esse 0,8, ele vai fazer uma distributiva aqui. Então, fazendo essa distributiva, gente, vocês não podem ter dificuldade de resolver essas continhas, tá? Se vocês tiverem dificuldade, volta, resolve de novo, tenta resolver sozinho, ou vem me perguntar. Então, fiz a distributiva e aí eu obtive essa equação aqui, uma equação de primeiro grau, fácil de resolver. Se tiver dificuldade, tenta fazer de novo, vem me perguntar, tá? Mas não fiquem na dúvida para resolver esse tipo de coisa. Aí, ó, vou isolar o A e vou encontrar o valor de A, 6.048 quilogramas. Ou seja, o que o exercício me pediu, eu acabei de determinar aqui. Assim, também vou descobrir, né, já que vai que o exercício, algum outro exercício me pede também o valor de C. Para eu descobrir o valor de C, é só eu pegar o A e substituir aqui, né? E aí eu consigo achar o valor de C, tá aqui. Tá, ok. Vamos para mais um exercício agora. Esse exercício também é parecido com os demais. É um exercício de coluna de destilação também. Então, vamos lá. Em um processo contínuo, se é contínuo, a gente vai trabalhar com vazões. Tem-se uma corrente de alimentação de 100 mols por hora. Então, repare que nesse exercício, a gente está trabalhando com vazão molar. Se a gente está trabalhando com vazão molar, a gente tem que trabalhar com frações molares, tá? A gente não pode trabalhar com vazão molar e fração mássica e vice-versa. Se é vazão molar, tem que usar fração molar. Se é vazão mássica, tem que usar fração mássica. Então, em um processo contínuo, tem-se uma corrente de alimentação de 100 mols por hora de uma mistura com fração molar igual a 0,3 de benzeno e 0,7 de tolueno. Então, aqui é a mesma coisa. A gente tem uma coluna de destilação, entra uma mistura, essa mistura é uma mistura de benzeno e tolueno, né? Então, eu tenho 30% em mols de benzeno e 70% em mols de tolueno, que deverá ser separada em duas correntes. A corrente de topo, contendo 95% de benzeno, então, consequentemente, tem 5% de tolueno, e a corrente de fundo, contendo 12,5% de benzeno, e a diferença, tolueno, né, em mols. Então, ele está dizendo aqui que a fração, ele deu a fração molar, né? Calcule as vazões molares das correntes de topo e de fundo. Então, esse exercício aqui, ele não deu o desenho. O desenho, se eu der esse exercício aqui para vocês, vocês têm que ser capazes de fazer esse desenho por conta própria. O que não é difícil, tá, gente? Então, olha só, coluna de destilação tem a corrente de entrada, a corrente de topo e a corrente de fundo. Na corrente de entrada, vou botar aqui as informações, ó. Eu chamei essa corrente de E de entrada, a vazão dela é 100 mols por hora. Aí, ó, fração molar de benzeno na corrente E é igual a 0,3.
fração molar de tolueno na corrente E é igual a 0,7. Então, ó, na corrente de topo, eu estou chamando essa corrente de topo de D de destilado. Eu não sei qual é a vazão, o exercício não me informou. Eu sei as frações molares, né? O exercício ele me fala que nessa corrente a fração molar de benzeno na corrente D é 0,95 e a fração molar de tolueno na corrente D é 0,05. No fundo, a gente tem uma corrente R, né? R de resíduo. Aí o exercício deu as frações molares, né? A fração molar de benzeno na corrente R é 12,5%, né? Ou 0,125. E a fração molar de tolueno na corrente R, 0,875. Esse 0,875 eu calculei pela diferença, né? 1 menos 0,125. Então tá aqui, gente. Esse desenho não é difícil de fazer. Só fica difícil se vocês não tiverem noção do que é uma destilação. Aí já fica mais complicado. Então vamos iniciar pelo balanço de massa global. Entrada igual a saída. Entra a corrente E e sai a corrente D mais a corrente R. Então, vou substituir. A única vazão que eu conheço é a da corrente E. Então, parei por aqui. Agora, eu vou fazer um balanço de massa para o componente. Balanço de massa para o benzeno. Eu posso, tanto faz aqui eu usar benzeno ou tolueno, porque os dois componentes, eles estão nas três correntes. Então, ó, balanço de massa para o benzeno. Entrada igual a saída. Agora, entra benzeno na corrente E. Então, vazão E vezes a fração molar de benzeno na corrente E. É igual a sai benzeno na corrente D, então vazão de D vezes a fração molar de benzeno na corrente D, depois mais corrente R vezes fração molar de benzeno na corrente R. Agora eu vou substituir todos os valores, né? A corrente E tem vazão 100, esse aqui vale 0,3, o D eu não sei, o R aqui também eu não sei, né? Isso aqui eu sei. Isso aqui eu sei. Então, reparem, eu tenho duas incógnitas aqui, D e R. E eu tenho aqui também duas incógnitas, D e R. Né? Aqui, a gente parou aqui, né? Duas incógnitas e duas equações, dá para resolver tranquilamente. Então, aqui, ó, eu vou isolar o R, né? Então, isolei o R, eu tenho isso aqui. Essa sentença aqui para R, isso aqui, eu vou substituir aqui, né? Então, eu vou ter substituir, apliquei, aqui eu já fiz direto, tá, gente? Eu substituí, não, aqui tá simplificado. Essa equação, eu simplifiquei ela aqui, ó. 100 vezes 0,3 dá 30, D vezes 0,95 dá 0,95D, R vezes 0,125 dá 0,125R. Aí, peguei essa equação de R e substituí aqui no valor de R, né? Aí, vou aplicar a distributiva aqui. Imagino que vocês já saibam aplicar a distributiva, né? E aí, vou obter essa equação aqui. Essa equação, uma equação de primeiro grau, só tem uma incógnita, fácil de resolver. E pronto. Achei o valor de D. D é igual a 21,2 mols por hora. Ok. Vou pegar o valor de D e vou substituir aqui, ó. Aqui, né? Para achar o valor de R. Então, tá aqui. R, substituir... R é igual a 78,8 mols por hora. Então, é isso que o exercício está pedindo. Pronto, a gente resolveu o exercício. Aqui, gente, é o seguinte. Um processo industrial está representado num fluxograma abaixo. Isso aqui, eu não tenho apenas uma operação unitária. Eu tenho 3 operações unitárias. Primeiro eu tenho um evaporador, depois eu tenho um misturador, depois eu tenho um segundo evaporador. O objetivo aqui é que vocês saibam calcular essas correntes, essas vazões, essas frações em um processo inteiro, não somente em uma operação unitária, tá? Mas isso aqui não é mais difícil, parece mais difícil, mas na verdade é só maior, né? É um problema maior, mais trabalhoso, mas não é mais difícil. A gente começa aqui... A gente vai descobrindo as coisas na medida que a gente vai procurando, né, as informações. É como se fosse um quebra-cabeças. Todas as correntes contêm 2 componentes, A e B, em diferentes proporções. Então, a gente só tem 2 componentes em todas as correntes. Calcule todas as vazões e composições desconhecidas. Então, ele quer saber tudo que tá vazio aqui, ele quer que a gente preencha. Então, por exemplo, ó, no evaporador 1,
a gente tem uma corrente entrando, essa corrente, ela é chamada de F, ela entra a 100 kg por hora. Então, aqui a gente tá trabalhando com vazões mássicas e frações mássicas. Nessa corrente F, por exemplo, ó, a gente tem a fração mássica do componente A na corrente F, então XA, F é igual a 0,6. Aí a gente tem também a fração mássica do componente B na corrente F igual a... Aí aqui a gente não sabe, né? Na verdade, aqui já está simples de resolver. Se aqui é 0,6, aqui embaixo vai ser 0,4. Então aqui, por exemplo, já está bem simples de resolver. E assim por diante, a gente vai resolvendo na medida que a gente vai descobrindo as coisas. Então, ó, todas as correntes, elas têm um nome, ó. Aqui é a corrente A, aqui é a corrente B, aqui é a corrente C, corrente D, corrente E e corrente G. Aí todas as correntes têm aqui a fração mássica do componente A e do componente B. Então vamos lá, o que eu fiz aqui primeiro? Sim, a primeira coisa que eu fiz foi determinar as frações mássicas que é possível determinar. Então, por exemplo, aqui nesse primeiro caso, se a fração mássica do componente A é 0,6, a fração mássica do componente B é 0,4. Então, isso aqui eu já consigo determinar. Aqui também, ó, eu consigo determinar. Se a fração mássica do componente B aqui é 0,25, aqui vai ser 0,75. E por aí vai, né? Se aqui eu já não consigo determinar, porque eu não sei nenhuma das duas, tá vendo? Aqui eu consigo, ó. Se aqui é 0,4, aqui embaixo vai ser 0,6. Se aqui é 0,5, aqui embaixo vai ser 0,5. Pronto, então a gente já conseguiu determinar onde dá. Agora, a primeira coisa que a gente vai fazer é um balanço. Vamos começar com o evaporador 1, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer aqui no evaporador 1 é um balanço de massa global. A gente sempre começa com balanço de massa global. Então, ó, balanço de massa global no evaporador 1. Então, o que está entrando? Está entrando a corrente F, está saindo a corrente A e está saindo a corrente B. Então, ó, F é igual a A mais B. F vale 100, B vale 70, o A, então, eu consigo descobrir vale 30. Aí eu venho aqui, ó, e boto 30 aqui, tá vendo? Ok, agora, o que falta a gente descobrir aqui, ó? Falta descobrir isso aqui e falta descobrir isso aqui. Pra gente descobrir isso aqui, a gente tem outra opção, que é o quê? O balanço de massa para o componente. Qual componente a gente vai usar? O A ou B? Tanto faz. Eu acho que eu usei aqui, ó, balanço para o componente A no evaporador 1. Então, eu vou fazer o balanço para o componente A aqui nesse equipamento. Então, tudo que entra nesse equipamento é igual a tudo que sai nesse equipamento para o componente A. Então, o que está entrando aqui nesse equipamento? Ó, vazão de A na corrente F, né, é o que? A corrente F vezes a fração mássica de A na corrente F. Então, isso aqui é o que está entrando de A na corrente F. É igual a... O que está saindo? Está saindo A aqui nessa corrente aqui, ó, na corrente A. Então, ó, a vazão da corrente A é igual a fração mássica da corrente A, fração mássica de A na corrente A. Depois está saindo A na corrente B. Então, ó, corrente B, ficou meio confuso aqui, né? Vezes a fração mássica de A na corrente B. É porque tem o componente A e também tem a corrente que eu chamei de A. Aí é só substituir os valores. Eu tenho todos os valores aqui, é só olhar aqui na figura, tá? Exceto a fração mássica de A na corrente B, que é justamente isso aqui que eu tô querendo, né? Então, isso aqui é a minha incógnita, eu vou resolver essa equação e vou achar o valor da incógnita, que é 0,53. Então, vem aqui, ó, botei 0,53 aqui, né? 0,1 menos 0,53, então vai ser a fração do outro componente. Então, tá aqui, 0,47. Ok, agora vamos pro misturador. Nós já descobrimos tudo do evaporador 1, agora vamos descobrir tudo do misturador. Primeira coisa que a gente faz é fazer o balanço global no misturador. Então, tá aqui, ó. Balanço global no misturador. O que tá entrando? Entra a corrente B
entra a corrente C e sai a corrente D. Então, ó, B mais C é igual a D. B eu tenho, C eu não tenho e D eu não tenho. Então, parei por aí. Agora eu vou para o balanço de massa para um componente, já que eu não consigo mais fazer nada com esse balanço global aqui no misturador. Agora vamos para o balanço de massa para o componente A no misturador. Bom, o que entra de A no misturador é igual ao que sai. Então, está entrando A na corrente B e está entrando A na corrente C e saindo A na corrente D. Então, o que está entrando? Está entrando vazão de B vezes fração mássica de A na corrente B mais vazão de C vezes fração mássica de A na corrente C. É igual ao que está saindo, que é o quê? Vazão D vezes fração mássica de A na corrente D. Então, eu tenho todas essas informações, exceto C e D. Então, reescrevendo essa equação de uma forma mais simples, o que eu já fiz aqui, ó? No lugar de D, tá vendo essa equação aqui, ó? No lugar de D, eu escrevi isso aqui, 70 mais C. Porque, reparem, eu tenho essa equação aqui que tem as incógnitas C e D, e essa equação que tem as incógnitas C e D, ou seja, duas equações e duas incógnitas, eu consigo resolver. Então, no lugar de D aqui, eu substituí por 70 mais C, né, que é essa expressão aqui. E aí ficou desse jeito aqui, né? Então, eu multipliquei 70 vezes 0,53, dá 37,1, mais C vezes 0,4 dá 0,4C, né? Então, no lugar de D, eu substituí 70 mais C vezes 0,5. Esse 0,5 você faz uma distributiva aqui, multiplicando 0,5 pelo 70 e pelo C. Vai ficar desse jeito aqui. Essa é uma equação simples de primeiro grau, que a gente consegue resolver tranquilamente. Então, C é igual a 21 kg por hora. Então, venho aqui, ó, boto C igual a 21 kg por hora. Agora, aqui eu consigo encontrar o D, né? Eu tenho o valor de C e consigo substituir o valor de C e encontro o D, que dá 91 kg por hora. Então, tá aqui, ó, botei aqui a informação 91 kg por hora. Então, todas as correntes que entram e saem do misturador, eu já resolvi. Agora, vamos para o evaporador 2. Primeira coisa, balanço global no evaporador 2. O que entra é igual ao que sai, né? Então, entra a corrente D, sai a corrente E e sai a corrente G. Então, D é igual a E mais G. D eu tenho, G eu não tenho E. Então, eu consigo encontrar E aqui, 71 kg por hora. Venho aqui e boto 71 kg por hora. Agora, vamos para o balanço por componente, né? Então, no evaporador 2, olha só, antes da gente ir para o balanço, em vez da gente fazer o balanço por componente, vamos observar essa informação aqui que o exercício deu. Ó. O que é isso aqui? Esse Mzinho aqui, isso aqui é... Primeira coisa, isso aqui é a unidade de vazão mássica, né? Quilogramas por hora. Agora, é vazão mássica de quem? Pode ser a vazão mássica total, da massa total, ou a vazão mássica do componente A, ou a vazão mássica do componente B. Não é a vazão mássica total, porque a vazão mássica total é essa daqui, ó, da corrente, né? 71 kg por hora. Observem aqui, ó, A, vírgula E. O que é isso aqui? Isso aqui é a vazão mássica do componente A na corrente E. Ou seja, a vazão mássica de A, passando aqui, é 40 kg por hora. Consequentemente, a vazão mássica da corrente do componente B nessa corrente é a diferença, né? 71 menos 40, que vai dar 31 kg por hora. Agora, o que a gente quer? A gente quer essas duas informações aqui, né? A fração mássica. Lembra que fração mássica é o quê? É a massa da corrente, daquele componente, dividido pela massa total. Então, tá aqui, ó. Fração mássica de A na corrente E é igual ao quê? É a vazão mássica de A, que é 40, né? 40 aqui, dividido pela vazão mássica total, que é 71. Então, aqui o 71. 40 dividido por 71 dá 0,56. Então, isso aqui é a fração mássica de A na corrente E. Então, eu venho aqui, ó, 0,56. Do outro componente vai ser a diferença, né? 1 menos isso daqui, que dá 0,43. Ok, agora vamos para descobrir esses dois que estão faltando aqui, né? A fração mássica de A e de B
na corrente G. Para fazer isso, é só a gente fazer um balanço de massa para o componente, para o componente A, no caso. Eu posso fazer para o componente A ou B, tanto faz. Então, balanço para A no evaporador 2. Então, tudo que entra é igual ao que sai. O que está entrando? Está entrando aqui o A nessa corrente D e está saindo o A na corrente E e na corrente G. Então, ó, vazão de D vezes fração mássica de A na corrente D é igual a vazão E vezes fração mássica de E, fração mássica de A na corrente E, mais vazão G vezes fração mássica de A na corrente G. Então, é só substituir os valores, eu tenho todos os valores, exceto esse aqui que eu tô querendo, né? Fração mássica de A na corrente G. Resolvendo, vai dar esse aqui, ó, 0,276. Então, vem aqui, substituo, né? E o outro aqui vai ser a diferença, 1 menos 0,27. Então, tá aqui o resultado. Pronto, resolvido o problema. Então, vamos pro próximo. O próximo, gente, é muito parecido, né? Basicamente, bem parecido. Isso aqui eu vou deixar para vocês tentarem fazer sozinhos. Então, próximo exercício. Esse aqui é um pouquinho diferente, tem uma diferençazinha. Esse é o próximo, tá, gente? E aí a gente encerra. Um certo lote de peixe contendo 30% de água foi colocado em um secador e 100 kg de água foi removido. Então, tá aqui, ó. Entra no secador peixe com água. Eu tenho dois componentes, o componente peixe e o componente água. Ele não fala qual é a vazão de entrada. Então, ó, eu tô chamando essa corrente de entrada de F e eu tô botando uma interrogação porque eu não sei qual é a vazão de entrada. Mas eu sei qual é as frações molar, as frações mássicas, né? Eu sei aqui, ó, que a fração mássica de peixe na corrente F é 0,7. E a fração mássica de água na corrente F é 0,3. Isso aqui o exercício, o enunciado me deu, né? Aí, ó, vai sair 100 kg de água, né? 100 kg de água é removida. Reparem que ele não tá dando um valor de vazão, ele tá dando um valor de massa. Então, isso aqui é um processo descontínuo, ou seja, embatelada. Essa corrente aqui eu tô chamando de S de saída, né? Então, tá saindo 100 kg de água. E nessa corrente S, a única coisa que está saindo nessa corrente é a água, né? A água é evaporada. Então, eu sei que a fração mássica dessa corrente de água nessa corrente é 100%, ou seja, igual a 1. Então, a fração mássica de água na corrente S é igual a 1. Sabendo que 20% da água que entrou com o peixe ainda permaneceu após a secagem. Então, reparem, ele está dizendo que 20% da água que entrou ainda permanece no peixe. Ele não está dizendo que o peixe aqui sai com 20% de água, não. Ele está dizendo que 20% da água que entrou com o peixe continua no peixe. Então, por exemplo, se o peixe entrou com 50 kg de água, esse peixe vai sair com quanto que é 20% de 50 kg? É 10 kg, né? Então, esse peixe ele vai sair com 10 kg de água, tá? Não quer dizer que o peixe sai com umidade de 20%, não, ok? São coisas diferentes. Então, olha só, essa corrente de saída, o que sai aqui? Sai o peixe, né? Mas com um pouco de umidade ainda. Essa corrente eu estou chamando de B, eu não sei qual é a vazão mássica dessa corrente. E as frações mássicas aqui de peixe e água, eu também não sei essa informação que o exercício não falou. Qual é a massa de peixe sem contar com a água que foi colocada no secador? Então, primeira coisa, eu preciso achar essa vazão mássica essa massa que entra aqui, né? Achando o F, eu consigo saber quanto que entra de peixe e quanto que entra de água. Então, a primeira coisa que a gente faz é o balanço de massa global. A gente sempre começa com o balanço de massa global. Aqui, ó, a corrente F entra, né? Sai a corrente S e sai a corrente B. A corrente S vale 100, a corrente B eu não sei, a corrente F eu não sei. Então, eu não consigo resolver muita coisa com esse balanço de massa global. Agora, ó, eu vou usar essa informação aqui que o exercício me deu. Sabendo que 20% da água que entrou com o peixe ainda permaneceu após a secagem. Então, olha só.
Qual foi a água que entrou com o peixe? A água que entrou com o peixe é o quê? Ó? É a corrente F vezes a fração mássica de água na corrente F. Fazendo isso aqui, eu consigo achar a massa de água que entrou, né, nessa corrente F. Só que a corrente F eu não sei qual é o valor dela, então eu deixei aqui F. E a fração mássica de água que entrou nessa corrente é 0,3. Agora, qual é a água que saiu com o peixe? Qual é a massa de água que saiu aqui nessa corrente B? A massa de água que saiu nessa corrente é o quê? É B, é a corrente B, vezes a fração mássica de água na corrente B. Então, ele está dizendo que 20% disso aqui saiu, é igual a isso aqui. Então, ó, 20% disso aqui é 0,2 vezes isso aqui, né? Então, tá aqui, 20%, isso aqui, ó, é 20% da água que entra, é igual a água que sai com o peixe. Então, essa parte aqui da direita é a água que sai com o peixe. E a parte da esquerda é 20% da água que entra com o peixe. Vamos resolver isso aqui, ó. O que eu fiz aqui? 0,2 vezes 0,3 dá 0,06. No lugar de F aqui, ó, eu substituí o F por essa expressão aqui. F não é igual a 100 mais B? Então, eu vim aqui, no lugar de F, eu botei 100 mais B. Do outro lado, a gente tem B, que é uma incógnita, e a gente tem X de água em B, que é outra incógnita. Então, aqui a gente tem duas incógnitas e apenas uma equação. A gente não consegue resolver isso ainda. Mas aí, ó, vamos simplificar essa equação. Eu fiz aqui, ó, a distributiva. Multipliquei o 0,06 por 100 e depois por B. Aí, deu isso aqui, né? E o restante eu repeti. Aí, ó, eu isolei o X água B. Isolei, né? Porque isso aqui eu vou usar depois. Ok, então a gente já fez o balanço de massa global. A gente usou essa informação aqui nova que o exercício deu. E a gente não conseguiu resolver, porque a gente tem uma incógnita e duas equações. Então, a gente vai fazer o quê? A próxima opção é fazer um balanço de massa por componente. Eu vou fazer o balanço de massa para o componente água. Então, ó, entra água na corrente F, sai água na corrente S e sai água na corrente B. Então, ó, entrada é a corrente, o que entra de água, né? Corrente F, vazão F, massa de F, né? No caso aqui é massa, não é vazão. Vezes a fração mássica de água na corrente F. É igual a corrente S vezes a fração mássica de água na corrente S. Mais B, corrente B, né? Massa de B, vezes a fração mássica de água na corrente B. Vamos substituir os valores que a gente tem. A gente não tem F, e a gente não tem B, e a gente não tem X água B, né? São três incógnitas aqui que a gente não tem. Só que a corrente F, a gente vai substituir ela por essa expressão aqui, ó, 100 mais B. Então, tá aqui, ó, substituir 100 mais B. Tô repetindo o resto, né? Esse B eu vou manter aqui. Vezes X água B, eu vou trocar o X água B por essa expressão aqui. Então, tá aqui, ó. Agora, eu obtive uma equação que eu tenho uma única incógnita, que é a incógnita B. Isso aqui, ó, é uma equação de primeiro grau, tá? Fácil de resolver. E eu resolvi aqui e achei o valor de B, 316,6 quilogramas. Agora, o que eu fiz aqui, ó? Substituí, peguei esse valor de B, substituí aqui e achei o X água B. Ou seja, a fração, aqui, a fração mássica de B, né? De água em B, de água nessa corrente B, ou seja, eu tenho 7,9% de água nessa corrente B. Depois o que eu fiz foi achar o XPB, é a fração mássica de peixe nessa corrente B. É a diferença, né? 100% menos 7,9, que dá 92,1%.
Ou seja, nessa corrente final aqui, eu vou ter 7,9% de água e 92,1% de peixe. Agora, o que eu fiz aqui? Eu achei a corrente F, substituí o valor de B aqui e calculei a corrente F. O quanto que está entrando aqui de material, né? 416,6 quilogramas. Só que olha o que o exercício está pedindo. A massa de peixe que está entrando. Isso aqui é a massa total, de peixe mais água. A massa de peixe é o quê? Está entrando 70% de peixe. Então, a massa de peixe é isso aqui vezes 0,7. Tá aqui a conta. Tá aqui, ó. Isso aqui vocês podem ignorar. Isso aqui foi só para fazer uma conferência. Qual é a massa de peixe sem contar a água que foi colocada no secador? 416 vezes 0,7, 291,62 quilogramas de peixe. Então, é o que está entrando. E o restante é de água. Isso aqui, gente, eu fiz um balanço de massa, porque olha só, eu fiz o balanço de massa para o componente água, né? Com esse balanço de massa, eu já consegui achar tudo que eu precisava. Mas aí eu fiz também o balanço de massa para o componente peixe, só para eu conferir, ver se eu achava os mesmos resultados. A gente tem essa opção, né? Para ver se eu achava os mesmos resultados, e eu achei o mesmo resultado, então quer dizer que as minhas contas estavam certas. Vamos passar para o último exercício. Ó. Esse exercício é muito parecido com o exercício anterior. Tem essa informação nova que tinha no exercício anterior. Uma polpa de papel úmida contém 65% em massa de água. E, ó, após a secagem, então ela passou por um secador. Ó, vazão de entrada, eu não sei, então eu deixei sem preencher. Fração mássica de água na corrente F é igual a 65%. Ó. O exercício fala que eu tenho 65% de água. Então, a fração mássica de água na corrente F é 0,65. Consequentemente, a fração mássica de papel na corrente F é 35%, ou 0,35. Após a secagem, 50 quilogramas, que correspondem a 70% da água original, são removidos, ou seja, vai sair aqui nessa corrente S 50 kg de água. E a fração mássica de água na corrente S é igual a 1, ou seja, eu tenho 100% de água nessa corrente. Eu só tenho água nessa corrente. Obviamente, porque não vai evaporar papel, vai evaporar somente água. Do outro lado aqui no final do secador vai sair o quê? Vai sair papel com uma quantidade menor de umidade. Essa corrente eu estou chamando de B, né? Escolhi uma letra aleatória. Eu não sei a vazão dessa corrente. E aqui nessa corrente a gente tem a fração mássica de papel na corrente B e a fração mássica de água na corrente B. E eu não sei esses valores, então eu deixei em branco. Olha só essa informação que o exercício está me dando. Ele está dizendo que 70% da água original, ou seja, da água que está entrando aqui, vai ser removido. Ou seja, esses 50 quilogramas que estão sendo removidos aqui correspondem a 70% da água que entra. Então, essa água que entra aqui, 70% é removida e 30% continua no papel. Aí ele pergunta, ó, a composição da polpa seca. Essa polpa seca é a polpa de papel que está saindo aqui no final do secador. Ela não está completamente seca, ela tem um pouco de umidade ainda. E ele quer saber justamente isso. Ó. Ele quer saber a fração mássica de papel e de água nessa corrente de saída. E depois, a massa de água removida por quilograma de polpa úmida. A massa de água removida é 50 quilogramas. Só que ele quer saber essa massa por quilograma de polpa úmida, né? Ou seja, eu tenho que pegar esses 50 quilogramas e dividir pela corrente F, que é o valor da polpa úmida. Primeira coisa que a gente faz, vamos usar essa informação aqui, ó. 70% da água que entra é removida, né? Então, a água que entra, quanto que entra de água, né? A água entra aqui nessa corrente F. A massa de água que entra é a corrente F
vezes a fração mássica de água na corrente F. A corrente F eu não sei o valor, e a fração mássica de água na corrente F é 0,65. Então, isso aqui é a massa de água que entra nessa corrente. E tá dizendo o seguinte, ó, que 70% disso aqui vai sair aqui nessa corrente S. Ou seja, 70% disso aqui é igual a 50 quilogramas. Então, o que eu fiz? Ó, 70% disso aqui tá aqui, ó, 0,7 vezes a massa de água que entra, né? Isso aqui é igual a corrente S vezes a fração mássica de água na corrente S, que é igual a 1. 0,7 vezes 0,65 vezes F dá isso aqui, 0,455F. É igual a 50 vezes 1. Aí aqui, ó, passo isso aqui para cá e eu consigo descobrir o valor da corrente F. Agora, vamos fazer um balanço de massa global para achar o valor da corrente B. Então, o que entra é igual ao que sai. Entra a corrente F, sai a corrente S mais a corrente B. Corrente F, eu tenho o valor, né? Tá aqui, 109. Corrente S é 50 e a corrente B eu quero saber. Então, aqui achei a corrente B. Só que o que o exercício quer? O exercício quer isso aqui, ó, essas frações mássicas. Então, para isso, eu preciso fazer um balanço de massa para algum componente. Eu escolhi o componente P, P de polpa, né? Polpa de papel. Então, o que entra polpa de papel aqui e sai polpa de papel aqui, né? Essa corrente aqui, ela não vai entrar na conta, porque aqui não sai polpa de papel. Então, o que entra de polpa, né? Somente de polpa, sem a água. É a corrente F vezes a fração mássica de papel na corrente F. É igual a corrente B vezes a fração mássica de papel na corrente B. Eu tenho todos esses valores, exceto a fração mássica, que é justamente o que eu estou querendo. Então, fazendo a conta, eu encontrei aqui que a fração mássica de papel na corrente B é 0,64. Consequentemente, de água é 1 menos 0,64, que dá 0,35. Então, pronto, eu achei aqui o que o exercício está me pedindo aqui na letra A. Agora, vamos para a letra B. A letra B, ele quer saber a água removida por quilograma de polpa úmida. A polpa úmida, quilograma de polpa úmida, é a corrente F, né? Então, é só a gente pegar os 50 quilogramas, que é o que está sendo removido de água, e dividir pela corrente F. O valor da corrente F a gente tem, né? A gente achou aqui que é 109. Então, isso aqui dá 0,45 quilogramas de água removidos por quilograma de polpa úmida. Então, pronto, resolvemos o exercício.